Estamos de volta e apesar de estar chovendo bastante nos últimos dias e o nível dos rios e lagos subirem, as consequências da estiagem ainda devem continuar a impactar a vida da população e dos agricultores aqui de Santa Catarina. A volta da chuva provocou estragos, perdas irreparáveis em Presidente Getúlio, mas também trouxe alento a outras regiões. É que o período de seca causou um enorme prejuízo para os catarinenses. De acordo com a Epagre, foi a estiagem mais severa dos últimos 15 anos. Em alguns municípios do Oeste e Meio-Oeste, teve mês que choveu apenas 20% do esperado. O déficit acumulado nesse período foi de quase 900 milímetros em alguns locais. Com a chegada de dezembro, a chuva retornou, no litoral, num volume bem maior que no Oeste. Nos últimos 15 dias, choveu quase 300 milímetros na capital. E 1/3 disso na região oeste, a mais castigada pela seca. Ainda que o volume de chuva se normalize, o estrago provocado pela estiagem não tem como recuperar. As chuvas não vieram no período principalmente do florescimento do milho, da formação da espiga, né, do milho, e faz com que quando não tem chuva naquele período da formação da espiga, eu não tenho como mais tarde recuperar essa situação. Neste vídeo produzido pela Epagre, produtores falam dos problemas provocados pela seca. Em algumas lavouras, as sementes nem nasceram. E as que germinaram, se não morreram, a produção será bem menor que a média dos anos anteriores. A família da Tatiane, de Chapecó, é produtora de suínos e também de gado de corte. Não faltou água para os animais na propriedade, mas a falta de chuva provocou um prejuízo de quase R$900 mil na lavoura. Todo ano, eles plantam 90 hectares de feno. A gente já vinha, de uma safra anterior, também com pouca chuva, então a produção não foi a esperada, ficou abaixo da média. O governo ainda não sabe o tamanho real do prejuízo, mas todo mundo vai ajudar a pagar essa conta. Há também a perda nos animais, Por exemplo, no caso do leite, animais que ficaram sem o abastecimento normal de água, Perdeu um pouco da produção. E alguns até sacrificaram alguns animais. Então, tudo isso tem que ser levantado, computado, para a gente saber efetivamente as perdas, Mas o mais importante é pensarmos para frente, Santa Catarina já não é autossuficiente em grãos. Com as perdas da estiagem, teve que buscar um volume ainda maior de milho e farelo de soja em outras regiões para conseguir alimentar o gado, aves e suínos. Como a seca também atingiu outros estados, com menos oferta no mercado, o preço do grão disparou. O valor do milho quase dobrou. No ano passado, o grão vindo de fora do estado custava R$40 a saca. Agora, está acima de R$70. Além da carne e do leite, já teve reajuste em outros produtos. Tudo por conta da queda na produção. O Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola aponta que o milho-silagem foi mesmo a cultura mais atingida, seguida do alho, milho-grão e cebola. O governo do estado anunciou linhas de crédito para socorrer os produtores rurais que tiveram prejuízos por conta da seca, mas também quer obras que garantam o abastecimento mínimo de água das propriedades. E esse tipo de ação será pré-requisito para os produtores terem acesso a recursos subsidiados já a partir de 2021. Nós vamos dispor, a partir do ano que vem, recursos, desde que ele faça uma cisterna, desde que ele ou veja a possibilidade em comunidade fazer um poço, Se ele tiver uma nascente e tal, bem cuidada, bem tratada, possivelmente ele vai entrar numa das políticas nossas aqui que vai pagar menos do capital que ele pega, Para quem torce por mais chuva, as previsões são boas. A condição de escassez d'água no estado gradativamente vai se normalizando e a boa notícia é que nos meses de janeiro, fevereiro e março, a chuva deve ser pelo menos dentro da média ou acima dela, ou seja, é o período que mais chove no ano e deve ter chuva constante e volumosa nesses próximos 3 meses. E você, já ouviu falar em partos distóxicos em bovinos? Isso acontece quando o feto tem alguma anomalia e a vaca tem problemas para parir. Mas existem soluções para diminuir a incidência de bezerros que já nascem mortos. Os detalhes você acompanha agora na reportagem. Recentemente, um caso chamou a atenção do veterinário Adilson no município de Gaspar, no Vale do Itajaí. Ele precisou intervir no parto de uma vaca. Mas, infelizmente,
o bezerro não sobreviveu. Essa novilha tinha 17 meses, ela é uma primípara, ou seja, primeira cria, e ela foi coberta muito cedo, já aos 9 meses, então tinha dificuldade sim. Ela não estava com a sua estrutura óssea completa, e o touro que ela foi coberta é um touro Angus, então o bezerro era muito grande. Seu Renato é um dos criadores de bovinos da região e veterinário há quase 50 anos. E durante a carreira profissional presenciou diversos partos distóxicos. O termo é usado para nomear qualquer parto que apresente algum problema. E também fetos muito grandes, que a gente teria que ajudar. Era usado em inseminação em vacas muito pequenas e o pessoal queria muito o zebu, o Nelore, né? E aí botavam nas vacas, mas a gente sempre deu jeito de consertar tudo. Não são raros os casos em que a vaca não consegue parir sozinha. Se o bezerro nascer morto, o prejuízo para o produtor é de, no mínimo, R$2.000. Mas estes incidentes podem ser evitados se um veterinário for chamado em até 2 horas desde o início do trabalho de parto. Uma das alternativas para diminuir o risco na hora do parto é inseminar a fêmea. Aqui na região, a inseminação artificial chegou há cerca de 40 anos. E de lá para cá, muita coisa mudou. Hoje em dia, o produtor pode inclusive optar se quer que nasça um bezerro macho ou fêmea. A ideia é que o criador selecione se quer as fêmeas para gado de leite ou os machos para gado de corte. De acordo com o médico veterinário especialista em reprodução de bovinos, inseminar as vacas tem diversas vantagens. Uma delas é o custo, que acaba se tornando mais barato do que manter um touro na pastagem o ano inteiro. Além disso, a tecnologia auxilia para que a cobertura das vacas seja feita na mesma época, facilitando o manejo dos animais. Antes, a inseminação era, o animal dava o cio natural, a gente observava, 12 horas após fazia a inseminação. Hoje a gente faz tudo com tempo fixo. Então, é aplicado hormônios em tempos e horários certos para inseminar num horário certo, no dia marcado. E o ND Agro de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente semana, um ótimo Natal em família. A gente se encontra no domingo que vem. Tchau, tchau.